Bom, estamos de volta e agora você vai conhecer a história da Carla Rossato, uma veterinária de Sertaneja, no norte do estado, que cultiva uma paixão pela agropecuária desde pequena e, por causa de tanta paixão pela terra, tem seu trabalho reconhecido por sua cooperativa, no meio que atua e pelo Brasil todo, pois conquistou o primeiro lugar na categoria Grande Propriedade, na segunda edição do Prêmio Mulheres do Agro Nacional. Nessa semana, o Rally de Produtividade foi até Sertaneja, região norte do Paraná, visitar a produtora Carla Rossato, que tem uma história de paixão, conquistas e prêmios no agronegócio do Paraná e do Brasil. Começando pelos prêmios, a Carla, no final do ano passado, conquistou o primeiro lugar nacional na categoria Grande Propriedade, na segunda edição do Prêmio Mulheres do Agro, que valoriza as práticas de gestão inovadoras de agricultoras e pecuaristas brasileiras. Uma conquista que não veio por acaso, foi construída por muitos anos. Filha do meio de 3 irmãs, Carla foi a única a seguir desde pequena os passos do pai na lida com lavoura e gado, fortalecendo uma sucessão bem-sucedida. Eu sempre gostei de acompanhar meu pai assim nas propriedades, nos dias de campo, nas reuniões, né? Porque eu sempre tive muito amor pelo agro, tanto pela parte de plantio como pela parte de animais. Então eu falo assim, tanto eu puxei ele como ele me puxou. E assim, eu vejo assim, eu falo com muito orgulho que meus pais, tanto meu pai como a minha mãe, eles nunca chegaram e falaram que seria um meio que não seria para a mulher, ou que eu teria que seguir outra profissão. Eles sempre me deram muito incentivo. Então eu, desde de criança, eu sempre falei que eu queria ser veterinária, que eu sou médica veterinária. E eu cresci ali acompanhando meu pai, que eu sempre gostei. Então, meu pai, eu falo assim, ele nunca teve que me acordar para ir numa propriedade ou mesmo numa escola. Eu ficava quieta, acordada, ele se mexia na cama, minha mãe fala que eu já estava do lado. Ô pai, nós vamos para a fazenda? Eu falo que é aquela paixão, aquela coisa assim que nasceu comigo, né? E eu nunca me vi fazendo outra coisa. Na lida há 20 anos, Carla cuida de produzir com mãos e gestão de grande campeã soja, milho e bois nas 3 fazendas da família. 30% de quem produz alimentos no Brasil é composto por mão de obra feminina, mulheres empresárias rurais. E a Carla faz parte desse seleto grupo que representa 170 bilhões de reais do PIB do agronegócio nacional. Carla, qual a responsabilidade de participar de um grupo pequeno desse, com um número tão expressivo de participação no PIB, e que vem crescendo a cada ano? Bom, eu vejo que a responsabilidade existe em todos os setores, né? A nossa acaba, eu falo, sendo maior porque nós que alimentamos o mundo, né? Então eu falo assim que aquela pessoa que se alimentou hoje, eu falo que é graças a um produtor rural. Então eu falo, por nós produzirmos alimento, eu falo que a responsabilidade acaba dobrando. Né? E por ser mulher, eu falo assim que a mulher sempre ela tem que estar provando mais do que o homem. A mulher, ela para igual no meio agro, para ela ser diretora, gerente de uma empresa, para ela chegar naquele cargo, você pode ter certeza que ela suou, ela se esforçou muito, ela fez realmente por merecer. Né? Agora, dentro dessa panela toda, existe uma gestão. Existe a importância da gestão. Essa gestão, ela é de fato de uma forma muito criteriosa por parte de vocês? Eu falo que sim, porque o produtor, ele tem que saber produzir dentro da porteira e saber comercializar fora da porteira, tanto na compra de insumos como na venda de cereais. Então o produtor, ele não pode errar na produção. Ele tem que sempre estar atrás de tecnologia, estar fazendo investimentos para aumentar a sua produção no dia a dia. E depois, além de tudo, ele tem que estar antenado nas notícias do mundo para fazer sua comercialização. E com relação a questões financeiras, o controle, é mão de ferro? Tem que ser. Eu falo que você tem que contabilizar tudo. Porque nós, principalmente, assim, eu falo assim, o produtor rural, ele vive daquilo, sua principal economia é aquilo ali. Então a gente vê que tem muitos produtores que eles falam do custo dele,
que está ali baseado na semente, no adubo, uma passada de um herbicida, um fungicida. Mas aí como que ele vai para a propriedade? Então eu procuro contabilizar tudo. Mesmo com tantas conquistas e destaque na condução do negócio rural, por ser mulher, ainda enfrenta preconceitos que precisam ser superados. Muitas vezes a gente vai em feira, palestras, às vezes mais longe, assim, sem ser na nossa região, aí você chega, a pessoa vem conversar com você e te trata como filha de produtor, como esposa de produtor, né? Aí no próprio diálogo que você vai ter, né, ela vê teu conhecimento e fala, mas você produz? Você que está à frente do negócio? Então eu falo que ela acaba te conhecendo e vendo que você também é produtora, você está junto com seu marido, você está junto com seu pai e você não está atrás deles, né? Eu falo que você está ao lado. Mas hoje está mais tranquilo. Essa parte de preconceito, sim. Mas precisa ainda... Não, precisa totalmente... Está distante do ideal. Com certeza, com certeza. Eu falo assim que é o reconhecimento. Eu falo assim, ninguém vai ocupar o lugar de ninguém. Ninguém está ali para disputa, porque nada você consegue ser sozinho. Nos 872 hectares onde planta a lavoura, a soja no verão tem uma produtividade média de 60 sacas por hectare. E o milho, plantado no inverno, produz uma média de 150 sacas por hectare. Nas fazendas dos Rossato, a agricultura de precisão está em toda operação nas lavouras. Todas as máquinas equipadas com mapas de produção fornecem dados precisos e importantes, uma ferramenta da qual a Carla não abre mão. Eu comecei a fazer porque eu vejo vantagem, né? Eu vejo assim que todo mundo fala que a agricultura de precisão você tem um maior investimento, eu vejo que é pelo contrário. Você vai fazendo as correções, colocando um calcário, um gesso, no lugar certo, da forma certa. Quando você passa por uma seca, você vai produzir mais, tendo uma agricultura de precisão que você está com a terra melhor corrigida. Quando chove mais, você também tem um aumento de precisão. Então, eu comecei a agricultura de precisão por ver esse aumento e você também consegue tirar as manchas da terra, né? Você consegue fazer com que a terra ela fique padrão. No mesmo talhão, um lugar produz mais, menos. Então, você vai minimizar essas manchas. Numa comparação do antes e do depois, o que você destacaria? Essa homogeneização na terra, né? Então você diminui essas manchas, então você consegue uma melhor produção no talhão inteiro. Se você tiver o solo equilibrado, você pode colocar um adubo que a planta vai conseguir retirar esse adubo que você está colocando. Se o solo está desequilibrado, você pode colocar o melhor adubo, com o solo desequilibrado a planta não vai conseguir extrair aquilo que você está dando para ela. Para o pessoal da cooperativa em que a Carla participa, uma produtora diferenciada em muitos aspectos. Ela, como empreendedora rural, tem se saído muito bem, a questão de custos, levando a ponta do lápis e preocupada com a produção, com o solo, com tudo que a terra dá para ela, que tirar da terra, ela consiga tirar. A produtividade dela aqui nas fazendas dela da região está igual da região que você tem aí de domínio? A região de Sertanópolis aqui não diferencia muito, tá? A questão aí de média de 140, 135, existe vários tipos, até um pouco mais, mas no geral deve fechar entre 135 e 140 sacas. Para essa produtora que está em constante busca de novos conhecimentos e novas tecnologias, a cooperativa proporciona essas oportunidades a seus cooperados. A cooperativa ajuda o cooperado em forma geral, trazendo conhecimento tanto na parte de mercado como na parte de produção, amparando o produtor, né? Ajudando aí nas informações para uma melhor negociação na parte da venda, numa melhor compra de insumo, de semente, né? Ajudando num perfil de solo, numa agricultura, num acompanhamento geral, auxiliando o produtor.